Oi, gente, tudo bem? A gente vai dar início ao nosso próximo módulo, que é raízes de equações. Qual a motivação para esse tema raízes de equações dentro de computação numérica? Em diversas aplicações, há necessidade de se encontrar um número tal que a função f de x seja zero, ou seja, f desse número é igual a zero, tá? A este número atribui-se a denominação de raiz da equação, f de x igual a zero ou zero da função de x. Então, graficamente, nós teríamos isso aqui. Essa aqui é a minha curva da equação, aonde ela toca, né, o x, eu tenho os meus zeros. Então, o objetivo de cálculo numérico, com esses métodos que a gente vai ver, é encontrar esse valor, esse valor, que tem aplicação prática em vários problemas de engenharia e computação. Todas essas equações elas podem ser colocadas, né, na forma de polinômios. Então, a gente trata esse tipo de equação e encontra raízes para esse tipo de equação. Por exemplo, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Sendo um fundamental, a gente sabe como encontrar as raízes dessa equação. Então, eu vou ter raiz x1 igual a 5, x2 igual a 1. Contudo, essa aí foi fácil, né? Para equações algébricas de grau até 4, existem métodos analíticos que encontram suas raízes. Ok? Porém, para equações algébricas com grau acima de 4, são utilizados métodos numéricos para encontrar suas raízes, por causa da dificuldade de você ter um método analítico para resolver esse problema. Então, qual é o princípio básico de um método de resolução para encontrar zero de funções? Né? A gente tem um método, vai ver dois métodos. Na fase, a gente define um valor inicial, vai aprimorando os valores, tá? Reduzindo o intervalo através desse método. Com isso, a gente minimiza os erros, porque a gente se aproxima mais do zero. E se ele estiver dentro de um erro aceitável, esse valor ele é tido como resposta para o meu sistema. Vejam que eu falo cálculo numérico e computação numérica, é a mesma coisa, tá, gente? Aqui no currículo de ciência da computação, a gente decidiu usar o termo computação numérica, tá? Para diferenciar da, da disciplina que é oferecida para os cursos de engenharia. Mas é a mesma coisa. Outro termo que a gente pode usar também é análise numérica, tá? Poderia ser a mesma coisa. A primeira fase é a fase do isolamento das raízes, onde a gente determina um intervalo AB que contém apenas uma raiz, tá? Essa fase 1 não é tratada em computação numérica. Essa fase 1 é tratada cálculo 1, cálculo 2, tá? Onde você tem vários métodos para fazer análise de funções. E você consegue determinar a partir desses métodos possíveis intervalos para cada uma dessas funções. Em cálculo numérico, a gente já considera que esse intervalo ele já foi encontrado. E ele vai ser a entrada do nosso algoritmo de refinamento de raízes, tá? Que é a fase 2. Então, nessa fase 2, a gente faz um melhoramento do valor da raiz, ou seja, se aproxima ao máximo de zero, convergido para uma solução exata. Se nós pudéssemos fazer em infinitos passos, nós iríamos convergir para uma solução exata, mas o computador ele não consegue fazer isso. Então a gente tem que ter um número K de passos, de steps, né? Ou um valor, um erro, né? Uma tolerância que vai ser utilizada como um parâmetro de entrada do algoritmo. Mas a gente fala sobre a fase 1 para que tente entender, que a gente tente entender um pouco
as características dessas funções. Então, é preciso fazer uma análise teórica e gráfica, tá, da função de interesse. E, quão preciso for a escolha desse intervalo, maior sucesso vai ter o algoritmo. Mais rápido ele vai convergir, tá? E assim vai. Então, o primeiro teorema aqui é o seguinte. Seja f de x contínua em um intervalo AB, se o produto de f de A e f de B for menor que zero, então existe pelo menos um ponto, ok? X igual a E, entre A e B, que é zero de f de x. Tá? Ou seja, para que esse valor aqui desse produto seja negativo, um precisa ser positivo e o outro precisa ser negativo. Então, isso aqui vai ser muito importante quando a gente estiver implementando o algoritmo. Então, vamos analisar graficamente aqui. Esse aqui é o zero da função. Esse aqui é o meu A. Esse aqui é o meu B. Ok? O f de A é esse daqui. F de A. Esse aqui é o meu f de B. Certo? Então vejam que aqui, ó, o f de A ele é negativo. E o f de B ele é positivo. Então, f de A produto de f de B é menor do que zero. Nesse caso, eu tenho um zero nesse intervalo A e B. Que é esse daqui. Vamos ver essa. Intervalo AB, tá? Existe pelo menos um ponto, então pode ter mais de um, que é o caso desse. Eu tenho A, que é negativo, f de A. Eu tenho B, que é positivo, f de B. O produto dos dois dá menor do que zero. Então, entre esse intervalo A e B, eu tenho uma ou mais zeros da função. Aqui no caso, graficamente, eu tenho um zero, dois zeros, três zeros. O meu algoritmo não funciona se eu tiver isso aqui, tá? Eu vou precisar definir um outro intervalo que contenha esse primeiro zero, um intervalo positivo e outro negativo que contém o segundo zero, e um intervalo negativo e positivo, que pode ser esse B, que contém o meu outro zero. E aí eu vou executar para esse, para esse, para esse. Outro exemplo, f de A negativo, f de B positivo, eu tenho um zero, dois zeros. Quais intervalos satisfazem a fase de isolamento de raízes dos métodos de raízes de equações? Então, graficamente aqui eu plotei, seria esse primeiro aqui, eu posso escolher o intervalo E e o intervalo F, positivo e negativo. Ok? Para esse daqui, eu posso escolher o intervalo D, negativo, e outro intervalo aqui, positivo. Ok? Então, para cada um desses pontos, esse aqui seria o quê? O B seria negativo e o C seria positivo. Para cada um desses pontos, eu tenho um intervalo e vou executar o algoritmo independente. Uma forma de ver também é plotando os números. Então, eu tenho aqui a função f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3. Então, eu vou aplicando os valores de x. Quando eu aplico menos 5, coloco menos 5 aqui, vai dar menos 5 ao cubo, menos 9 vezes menos 5 mais 3. Vai dar um valor negativo. E aí eu pego o próximo, menos 3. Quando eu coloco menos 3 aqui, dá menos 3 ao cubo, menos 9 vezes menos 3 mais 3, que vai dar um valor positivo.
Então eu sei que faz isso aqui. Eu tenho um positivo e tenho um negativo e zero da função entre eles, tá? Menos 5, menos 3. Joguei o menos 1 ao cubo, menos 9x mais 3. Vai dar um valor positivo. Então, entre o menos 3 e o menos 1 não tem zero, porque os dois valores são positivos. Joguei o zero. 0 menos 9 vezes 0 dá 0, vai dar 3, que é um valor positivo. Então, entre o menos 1 e o 0, não tem. Mas se eu jogar um 1, vai dar 1, menos 9, mais 3, que é um número negativo. Então, eu posso dizer que a curva faz isso, eu vou ter um positivo e vou ter outro negativo, e entre eles eu vou ter um zero. Então, eu vou ter um intervalo de 0 a 1, de menos 5, menos 3, e eu vou substituir esses valores na função. Então, aqui ele definiu 3, ó, menos 5, menos 3, 0 e 2 e 3, e vou executar para cada um desses intervalos aqui. O que acontece se for o contrário? Se o produto de f de A e f de B for maior do que zero. Então, pode acontecer qualquer coisa. Então, vejam. A, B, f de A positivo, f de B positivo. Então, nesse caso aqui dessa curva não tem zero. A e B positivo, 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 f de A e f de B. Então, o produto deles vai dar positivo. Aqui tem um, mesmo assim tem o zero da função. O método não pode ser usado para esse caso aqui. Para encontrar esse zero, tem que ser através de outro método. Aqui tem dois zeros, apesar de ser positivo, positivo, f de A e f de B. Vai dar positivo, maior do que zero, mas tem dois zeros. Então não usa para esse método aqui. Tem que usar outro método para encontrar o zero da função. Ok? Então estão aqui os intervalos. Fase de refinamento. Então, nessa fase de refinamento, a gente aplica o método numérico, tá? E ele é um método iterativo. Ele é parecido com o método, assim, a mesma característica, né? Do Gauss-Seidel e do Gauss-Jacobi. A gente vai executando vários passos e a cada passo você vai se aproximando mais do valor do zero. Ok? A gente tem duas formas, né, de calcular a precisão. Quando a gente vai definir se ele é suficientemente suficiente, se ele está suficientemente próximo do erro, tá? Sempre trabalha com o módulo. Então aqui eu defino como f do zero x barra, né? F de x barra, sendo que esse x barra é o valor que foi encontrado no método. Se eu aplicar isso, ele for menor do que a tolerância, então o método para. Tá? Ou se eu tiver o valor real, eu posso verificar se o x barra, a diferença dele com o valor real, o módulo dela é menor do que essa tolerância. E aí o algoritmo para. Ok? Nessa fase 2, a gente reduz o intervalo que contém a raiz. Então a gente começa com o intervalo A e B e vai reduzindo. Tá? Uh,
na fase de refinamento de raiz. Então, a gente tem um isolamento de raiz e um refinamento de raiz. Eu passei esse slide aqui porque a gente pode escolher qualquer um desses métodos para fazer o teste de parada, vai depender de como que está a implementação do algoritmo, tá? Então vamos lá, vamos começar o nosso primeiro método. Esses métodos, eles têm uma característica, eles têm a fórmula de iteração, tá? Eles começam numa solução inicial, que é o intervalo propriamente dito. Eles têm um critério de parada e uma condição de convergência, tá bom? Muito parecido com os métodos que a gente viu para a resolução de sistemas de equações lineares. Eu começo com uma equação, ok? F de x igual a zero. Então, lá no meu algoritmo, eu vou ter uma equação especificada também. Eu tenho um intervalo A e B, onde a raiz de f de x ela é única. Então, eu entro no meu algoritmo com esse intervalo A e B. Vocês não vão procurar intervalos em cálculo numérico, eles já vão ser dados no problema. Tá? O parâmetro, que é a precisão, tá? Precisão ou tolerância. Então eu vou definir, eu quero que que o zero, quando aplicado na função, seja menor do que 0,0005. Essa é a minha tolerância. E um valor Kmax indicando o máximo de iterações. Então, às vezes eu preciso definir o número máximo, porque pode ser que ele demore muito para convergir para a precisão em contábil. Tá? E aí, quanto menor o intervalo AB, melhor será o desempenho dos métodos. Para já ver porque que isso aqui é válido. Temos dois métodos, da bissecção e o método da falsa posição, que a gente vai ver nessa série, tá bom? Tem o outro método de Newton-Raphson, mas a gente não vai ver esse semestre, tá? Mas ele é um método, apesar de ser considerado o melhor método, ele é só usado em coisas muito específicas, quando você tem uma resolução fácil da, da função, tá? Esqueci agora, da derivada da função, e isso nem sempre é possível. Então a gente vai ficar com esses dois métodos, da bissecção e da falsa posição. O da bissecção, ele é um método lento, mas ele sempre dá os melhores resultados. E o método da falsa posição é uma tentativa de acelerar o método, mas nem sempre dá bons resultados. Então vamos começar com o método da bissecção. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte: esse teorema. Seja f uma função contínua em um intervalo AB, é o nosso intervalo. Se f de A vezes f de B for menor do que zero, então existe pelo menos um ponto, tá? Que pertence a AB. E quando eu aplico esse ponto, ele vai ser igual a zero. Então, olha lá, preste atenção. Dada uma função f de x contínua no intervalo AB, você tem dois parâmetros, a função e o intervalo. E você garante que existe uma única raiz pela regrinha f de A vezes f de B é menor do que zero. É possível determinar tal raiz, subdividindo sucessivas vezes o intervalo que contém pelo ponto médio. O ponto médio é o quê? A mais B dividido por 2. Então a gente vai ver que esse é o nosso método de iteração. A mais B dividido por 2. A gente vai fazer isso todas. Como é que é o algoritmo? Divide o intervalo AB na metade, ponto médio. Estima como raiz o ponto médio do intervalo. Verifica se parou, tá? Se não, repete o procedimento para metade do intervalo onde a função tem sinais contrários. Então, essa aqui é a parte mais importante do método da bissecção. Para metade
do intervalo onde a função tem sinais contrários. Temos um intervalo inicial, a gente tem um ponto médio. Quando eu faço ponto médio, eu tenho dois intervalos. Da direita, intervalo da esquerda. Onde eles têm sinais contrários, eu vou escolher como o próximo intervalo que vai ser dividido novamente, até que o critério de parada seja alcançado. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Normalmente, A, B, intervalo inicial, vou chamar de A0 o A, B0 B, A inicial e B inicial. O meu x1, que é a primeira estimativa do zero da função, vai ser A mais B dividido por 2. Então, nosso objetivo é encontrar depois o x2, x3, x4, até que a tolerância seja encontrada. Condição de aplicação, o produto de f de A e f de B tem que ser menor do que zero. Então, esse A e B sempre vai cair nessa condição aqui, tá, pessoal? Sempre vai ser menor do que zero o produto de f de A e f de B. Agora o algoritmo. Como é que eu defino novos intervalos? Determina-se qual o subintervalo, se é o A de x1 ou o x1 de B. Pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui uma reta, né? Eu tenho o meu A e o meu B. Meu A e o meu B. O ponto médio é esse daqui, que eu vou chamar de x1, que é o A mais B dividido por 2. Certo? Então, se o x1, que é o zero, ele não está dentro da tolerância, eu preciso dividir e refazer o mesmo procedimento. Então, ou eu vou escolher esse intervalo aqui, o da esquerda, ou eu vou escolher esse intervalo aqui, o da direita. Eu represento esse intervalo da esquerda como A x1, porque é o A aqui e o x1 aqui. E o da direita como x1, esse daqui, e o B, que é esse daqui. Certo? Então, eu vou calcular o produto de f de A e f de x1. Veja, não é A vezes x1, é f, ou seja, eu tenho que aplicar esse A e esse x1 na função. Então, na hora que vocês estiverem fazendo o cálculo, vocês precisam guardar sempre esses cálculos, tá? Esses valores intermediários que vocês vão encontrando. Eu vou precisar do A, do B, vou calcular um x1, mas eu também vou precisar guardar o f de A, o f de x1 e o f de B, se esse for o intervalo depois utilizado para fazer a divisão. E aí eu vou fazer f de A vezes f de x1. Vejam. Quais são as possibilidades? Um pode ser positivo, o outro negativo, então esse valor vai ser menor do que zero. Os dois podem ser negativos, ou os dois podem ser positivos, então esse valor vai ser maior do que zero. Se eu fizer o produto de f de A e f de x1 e for menor do que zero, o que vai acontecer? O intervalo selecionado vai ser esse daqui, ó. O A recebe o A e o B recebe x1, ou seja, vai ser esse intervalo aqui, ó. Se, vou botar bem aqui, ó. Se o f de A vezes f de x1 for menor do que zero, eu vou pegar o intervalo 1, que é o A, e o x1, ou seja, eu vou escolher esse intervalo aqui. Caso contrário, se o produto de f de A e f de x1 for maior do que zero, então o intervalo é o da direita. Eu vou escolher esse intervalo aqui, ó, x1 e B. E vou escolher esse intervalo da direita. Ok? Repete-se o processo até que o valor de x atenda às condições de parada. Então, se for o primeiro caso, quando é menor do que zero, eu vou escolher esse intervalo aqui e o que vai acontecer? O meu A ele é igual a A e o meu B
ele é igual ao x1, certo? A e x1. Então, esse aqui é o meu novo A, esse aqui é o meu novo B. E qual vai ser o ponto médio? A mais B, que agora é x1 dividido por 2, que vai ser esse cara aqui. Então, aí a gente tem o valor de... Ok? Ah, agora eu tenho esse intervalo e esse. Beleza. Você faz o produto desse A pelo x2, f de A e f de x2. Se for menor do que zero, você vai escolher esse intervalo. Se for maior do que zero, você vai escolher esse intervalo. E assim sucessivamente. Então, eu teria que dividir novamente aqui. Se fosse menor do que zero, esse aqui seria o meu 3. Analisando graficamente, A, A inicial, B inicial, negativo, positivo. Então é menor do que zero, ou seja, o método vai poder ser utilizado. F de A vezes F de B é menor do que zero. Ponto médio, meu primeiro zero, que é o x1, vai ser A mais B dividido por 2. Então esse aqui é o meu primeiro zero. Esse aqui é o zero real, tá? A gente vai tentar aproximar. Então o primeiro que eu encontrei foi o x1. Ah, não deu dentro da tolerância o x1. Está muito grande ainda. Então eu vou fazer o quê? F de x1. Se vocês olharem graficamente, F de x1 é esse ponto e ele é positivo. O f de A, ele continua sendo negativo. Então, menos vezes mais dá menos. Então, eu vou pegar o intervalo da esquerda. Certo? Então, esse aqui continua sendo o meu A e o meu B agora é o x1 e faz sentido porque o zero está desse lado aqui. A gente não poderia escolher esse lado porque o zero não tem nenhum zero do lado dele. Na próxima, tá aqui o meu x1 original, então eu vou fazer A mais x1, que vai ser dividido por 2, que vai ser o x2. Então esse aqui é o novo ponto médio. Tá aqui o zero, tá? Ah, não, está muito distante ainda. E vejam que ele pode ficar próximo e distante durante a execução dos passos, tá? Então graficamente aqui ele está próximo e graficamente aqui ele está mais distante. Então isso vai refletir numericamente também. Então não tem problema acontecer isso durante a execução do algoritmo, tá? Então logicamente que o x2 não é, já que o x1 que estava mais próximo não é, o x2 também não. Então agora eu tenho que decidir, esquerda ou direita. Então aqui está o cara, aqui está o f de x2, que é negativo. E aqui está o f de A, que é negativo. Menos vezes menos dá mais, vai dar maior do que zero, o produto de f de A e f de x2. Então eu vou escolher esse intervalo aqui, o da direita. Ou seja, o meu B continua sendo B, tá? E o meu ponto médio, o meu ponto A vai ser o x2. Então eu tenho aqui o A e o B continua sendo, tá? Agora eu vou calcular o 3. Seria o quê? x2, que é o novo A, o B, que é o x1, x2 mais x1 dividido por 2. E vai dar o x3, que é esse ponto aqui, ó, x3. E aí eu verifico e vou fazendo isso até concluir o exercício. Repete-se o processo até que o valor de x atenda às condições de parada. Ok? Tolerância ao erro. A gente vai fazer um exercício, vai ficar bem mais claro, tá? Então vamos lá. Dada a função f de x igual x log de x menos 1, ok? Analisando graficamente, pelos N métodos que existem para fazer isso, a gente determina em cálculo numérico, computação numérica, que o intervalo, o zero, está no intervalo entre 2 e 3. Então, isso aqui é a entrada no meu algoritmo. Ok?
Então, f de x igual a x log x menos 1, a gente vai considerar a tolerância de 0,002 e adotar A inicial e B inicial como 2 e 3. Ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer um aqui, tentar fazer um nessa parte azul, mas esse método, essa resolução já está toda feita nos slides. Depois vocês tentam refazer em casa, tá bom? Lembrem que vocês precisam guardar todos os cálculos para serem reutilizados, tá bom? Vou botar uma calculadora aqui para ajudar. Vamos ver, né? Calculadora do celular para calcular log vai ficar difícil. Era bom uma calculadora científica aqui que eu não tenho. Então, vamos analisar aqui, que aí fica mais fácil. Calcular aqui pelo celular não vai dar certo. Então, eu vou tentar explicar aqui mesmo na resolução dos slides, tá? Então, olha lá, vamos lá, pessoal. X log de x menos 1 é a primeira entrada do algoritmo. Intervalo 2, 3. Então, eu tenho um intervalo aqui, ó. Aqui o meu intervalo, tá? 2 é o A e 3 é o B. Certo? O meu zero está nesse intervalo. Eu não sei, eu tenho que encontrá-lo. Ok? Então, qual vai ser o meu primeiro valor de x1? O meu x1 eu sei que é o ponto médio, então ele vai estar aqui, ó. Graficamente ele está aqui, x1. Mas qual é o valor dele? x1 vai ser igual a A mais B, né? Dividido por 2. O x1 vai ser igual a 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. Ok? Então, esse valor aqui é o 2,5, é o meu primeiro valor de x1. x1, 2,5. Certo? Teste da parada. É a próxima coisa que a gente faz. Lembra, eu tenho que ver se o módulo de f de x barra, certo? É menor do que a tolerância. Qual é a tolerância? 0,002. 0,002. Ok? É o módulo de f de x barra é esse x1 que a gente está calculando aqui. Tá? Então, eu tenho que aplicar esse 2,5 aonde? Na função. E eu vou pegar só o módulo. Então, quando eu aplico 2,5 na função, eu vou escrever assim, ó, x, que é o 2,5, log de 2,5 da função, log de x, menos 1. Que é igual, dá uma pausa no vídeo e calcula na calculadora científica aí. 2,5 log de 2,5 menos 1. Vocês vão ver que o resultado dá esse daqui, ó, menos 0,00510. Bateu aí o resultado? Como eu quero o módulo, então é 0,00510, tá? É importante guardar o sinal. Apesar de do teste da parada a gente usar o módulo, quando a gente for fazer a comparação depois, a gente vai precisar do sinal, tá? Então deu 0,00510, que é maior do que a minha tolerância, que é 0,002. Ou seja, o algoritmo ele não para após x1. Ok? Vamos voltar no algoritmo da bissecção. O que eu faço agora? Vou para o passo 2, ou seja, eu vou calcular x2. Para eu calcular x2, o que eu preciso fazer?
eu preciso escolher primeiro o intervalo. Se vai ser esse intervalo da esquerda ou se vai ser esse intervalo da direita, tá? E aí, lembra lá do algoritmo? O algoritmo lá era o seguinte. Você vai fazer f de A vezes f de x, que é o x atual, que no caso é o x1 que a gente está calculando, e vai verificar se ele é menor do que zero. Se ele for menor do que zero, você vai pegar o intervalo da esquerda. Se ele for menor do que zero, vai ser esse intervalo aqui. Se ele for maior do que zero, vai ser esse intervalo aqui. Certo? Então vamos lá. F de A. F de A a gente ainda não calculou, certo? Então vamos lá. F de A é isso daqui, ó. F de A é igual ao F de 2, que é o meu A aqui, o primeiro número do intervalo. Então eu vou fazer 2 log de 2 menos 1. Fazendo isso na calculadora dá menos 0,39794, que é um número negativo. Depois eu vou fazer f de x. Qual é o x? É o meu x1 atual, 2,5. Então eu vou fazer f de x1, que é o f de 2,5. Que a gente já calculou aqui, né? F de 2,5 aqui embaixo. Para a tolerância a gente usou o módulo, mas o resultado deu menos 0,00510, menos 0,00510, que é negativo. Negativo. Menos vezes menos vai dar maior do que zero. Então, esse aqui é o intervalo que a gente vai continuar. Ou seja, o x1 vai virar o meu A, 2,5, e o meu B vai continuar sendo 3. Ok? E eu vou para o próximo passo do algoritmo, nesse ponto aqui, que vai ser o meu x2. E o x2 é o quê? 2,5 mais 3 dividido por 2. Próximo slide. Faz as contas, dá pausa no vídeo, faz as contas e vê se está tudo certinho. Então, próximo intervalo, 2,5 e 3. Então, o meu A vai ser 2,5 e o meu B vai ser 3. O meu valor de x2 vai ser o quê? Ponto médio, 2,5 mais 3 dividido por 12, que dá 2,75. Ok? Será que esse x2 igual a 2,75 é o zero da função? Vamos ver no teste da tolerância. Que é o quê? F de 2,75 módulo. É menor do que a tolerância, que é 0,002. Então vamos lá. Ele fez a conta aqui, F de 2,75. É esse aqui, ó. É o quê? 2,75 log de 2,75 menos 1, que vai dar 0,2820, que é maior do que a tolerância. Então não acabou. O meu zero não é o x2. Então agora eu tenho esse intervalo aqui, ó. Eu tenho um A que é 2,5. Eu tenho um B que é 3. Eu tenho um ponto médio que é o meu x2, cujo valor é 2,75. Ok? E aí agora eu tenho que decidir se é o intervalo da direita, da esquerda ou o intervalo da direita. Se for menor do que zero, o produto de f de A e f de x é para esse lado aqui. Se for maior do que zero, é para esse lado aqui. Então vamos fazer a conta. Primeiro, f de A. F de A, que é f de 2,5. A gente já tinha calculado anteriormente, então não precisa fazer conta de novo.
f de 2,5 dá menos 0,05100. Então, ele dá negativo. Negativo. Ok? E o f de 2,75. Como é um valor novo, a gente ainda não calculou. Então, o f de 2,75, ele calculou aqui. Na verdade, não é valor novo, a gente calculou para ver a tolerância, né? Então, f de 2,75 dá 0,2082, que é um valor positivo. Ok? Negativo, positivo, o produto deles vai dar negativo. Então, esse aqui é o intervalo, menor do que zero. Então, o A continua sendo 2,5 e o meu B vira 2,75. Então, vamos para o próximo. 2,5, 2,75. Então, somos 2 ponto médio para calcular o x3, que dá 2,625. Ok? Esse é o meu x3. Faz o teste da tolerância, ou seja, log 2,2625, 2,625 log de 2,625 menos 1. Quanto vai dar isso? Que é o f de 2,625. Esse aqui vai dar 0,10020, que é maior do que a tolerância. Então, não para no x3, certo? Vamos calcular o f de A e o f de 2,625 para saber qual é o intervalo. F de 2,5 dá menos, negativo. E f de 2,625 dá positivo. Então, vai dar menor do que zero. Ou seja, o meu próximo intervalo é 2,5 e 2,625. Dá pause e reflete por que é isso. Faz os cálculos aí, tá? Direitinho. Então, o próximo intervalo é 2,5 e 2,625. 2,5, 2,625. Aplicando, dividido por 2, a soma deles dá 2,5625. Aplicando na função, vai dar 0,0472, que é maior que a tolerância, ou seja, não termina em x4. Faz os cálculos para ver para qual lado ele vai, tá? Depois da quinta iteração, sexta iteração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai encontrar o seguinte: esse é o valor de A, 2,5, ou seja, a gente sempre foi para o lado esquerdo. Esse é o valor de B, o B sempre foi se transformando no X, né? Esse aqui é o valor da aplicação, tá? Do valor de X. Zero, aplicando zero da função na função. Na sexta iteração, dá 0,001, que é menor do que 0,002, que é a nossa tolerância. Então, acabou. E qual é o zero? É esse valor aqui, ó, 2,50781, que é a soma desse com esse dividido por 2. Ok? Então, esse aqui é o zero da função, esse aqui é o que o método tem que encontrar para você, a partir daquela solução inicial. Vamos olhar graficamente, 2,50781. E ó, graficamente o zero estava por aqui e a gente acabou de descobrir que é 2,5081. Graficamente faz todo sentido, né? Essa aqui é a metade. Na verdade, não faz todo sentido, não. Esse gráfico tem que ser desenhado direito depois. Ele teria que estar um pouquinho mais para cá, mas isso aí não faz diferença para a gente, tá? A gente encontrou o valor exato dele, 2,5081 e algum quebradinho. Ok? Próximo exercício. Nossa função aqui
f de x igual ao x ao quadrado menos 3. O erro tem que ser menor do que 0,01, tá? Eu deixo esse exercício para vocês. Façam sem olhar o slide, tá bom? Para ver se vocês entenderam o mesmo método. Vou mostrar aqui rapidinho, mas ele vai te dizer, a resposta vai te dizer para que lado você vai andar, fazendo f de a vezes f de x barra, tá? E quantos passos você vai terminar o exercício. Até a próxima.